Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Fisioterapia do Trabalho e hoje com o tema Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, conhecido como GRO, que está vinculado à NR1, Norma Regulamentadora de número 1. É um tema muito estratégico, considerando que é um assunto atual, importante para você que está fazendo o curso de fisioterapia, para estudantes de pós-graduação, profissionais já formados, por ser um assunto novo e existe uma grande expectativa em relação à vigência dessa norma, aplicação dessa norma, em como operacionalizar um inventário de riscos, um plano de ação, tudo isso considerando o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, por isso, eu considero essa das aulas mais estratégicas, mais importantes, considerando a realidade, o momento atual. Vou falar um pouquinho do contexto da GR, do gerenciamento de riscos ocupacionais, as expectativas de quem que é responsabilidade, algumas referências de debates relacionados com esse assunto, alguns conceitos básicos, preliminares, porque farei outras aulas sobre a NR1. A gente não vai esgotar a NR1 em uma videoaula, considerando a complexidade do gerenciamento de riscos ocupacionais. Vou falar dos desafios para os profissionais, para o governo, para as empresas, um pouco da campanha do Tribunal Superior do Trabalho, uma campanha já de muito tempo em relação à prevenção de acidentes no Brasil, e alguns dados de acidentes no Brasil, exatamente para sensibilizar você, entender a importância desse assunto para as empresas, para os profissionais. Então aqui está um vídeo anexo, um dos vídeos, vou colocar 2 vídeos anexos relacionados a essa campanha para você ver algumas estratégias usadas para a prevenção de acidentes no ambiente ocupacional. É uma norma publicada em 78 pela primeira vez, mas é uma norma bem recente, com vários requisitos legais atuais, novos, é uma novidade, é o assunto do momento na área de saúde e segurança no trabalho, então não poderia deixar de aprofundar com vocês esse assunto, considerando que é um assunto estratégico. Eu acredito que nos próximos anos ainda a gente vai discutir muito NR1, porque é um desafio permanente essa questão para as empresas. Essa norma entra em vigor, seria março de 2021, um ano após a sua publicação, isso em relação à NR1 7918, mas com a pandemia foi prorrogado para o dia 1º de agosto no primeiro momento, depois viram que 1º de agosto é um domingo, passaram para 2 de agosto de 2021, que as empresas já têm que apresentar esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Se tiver uma inspeção do trabalho, se acontece um acidente, tudo que acontecer são documentos obrigatórios a partir do dia 2 de agosto, mas, considerando que está chegando, é importante a empresa já se preparar, porque é um tema complexo e que vai exigir uma mudança de paradigma na gestão de saúde e segurança do trabalho no Brasil, nas empresas, uma mudança no comportamento dos empresários, dos profissionais, uma outra forma de trabalhar, e por isso os profissionais precisam se capacitar para se fazer um GRO, um PGR. A gestão de riscos integrada não era contemplada em nenhuma norma. As normas eram fragmentadas e sem um eixo condutor. Ou seja, cada um no seu quadrado, cada norma, cada profissional atendendo e assessorando, fazendo consultorias em normas específicas. E essa norma vem para unificar a linguagem na questão, harmonizar as outras normas com uma norma condutora, uma norma geral, que é a NR1. É uma norma transversal, importante para todos os profissionais que atuam na empresa, seja ele médico, engenheiro, técnico, empresário,
o gestor do RH, todo mundo vai ter que entender de riscos, de gestão de riscos ocupacionais, porque é algo que não vai ser pontual, é algo permanente para as empresas. A gente vai falar dos requisitos básicos ao longo dessa e de outras videoaulas que eu farei sobre esse assunto. Essa é uma aula introdutória para você já se ambientar com a exigência, com o contexto e com alguns conceitos preliminares. Laudos e análises ficavam nas gavetas das empresas. Essa é uma angústia de muitos profissionais que atuam nas empresas. Vai lá, faz um laudo, faz várias recomendações, e a empresa coloca na gaveta, às vezes eles nem fazem a leitura daquele documento, e a mudança de cultura será necessária, sim, com a aplicação de um programa de gerenciamento ocupacional, com esse gerenciamento de riscos. Ou seja, há uma mudança a expectativa de mudança na cultura, pois haverá uma exigência de ações permanentes dentro de um programa de riscos ocupacionais, conhecido como PGR. E o que é um programa? É importante a gente entender algumas terminologias para a gente entender o que está por trás da expectativa. Qual que é a expectativa? Né? Então, um programa é um conjunto de projetos, ou de ações e projetos, administrados de forma integrada, de forma que geram benefícios que não existiriam caso os projetos não fossem administrados conjuntamente. Ou seja, é a forma de se integrar diferentes esforços por meio, né, o programa ele serve para isso. Então, por isso é importante a gente entender o significado da palavra programa. Tá? Não é um projeto, não é uma ação isolada. As referências, a norma 1, né, a norma regulamentadora de número 1, as publicações e orientações da Fundacentro são muito importantes, porque é a nossa referência técnica, e não só nossa, dos pesquisadores, dos profissionais, do governo, né, os pesquisadores de referência no Brasil estão concentrados ali na Fundacentro, óbvio que tem em grandes universidades pesquisadores também, na área de segurança do trabalho, porém a Fundacentro está ali para isso e assessora o governo hoje muito nessa questão da NR1. A Confederação Nacional da Indústria, SESI, também tem publicações relacionadas com a NR1 que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula de hoje. A Fundacentro, é importante entrar no site da Fundacentro, você conhecer a Fundacentro se ainda não conhece, porque tem muito material muito importante e que é referência para as pessoas que atuam nessa área. Tem a missão de produzir conhecimento aplicado para subsidiar políticas públicas que promovam o trabalho seguro, saudável e produtivo, ou seja, está trabalhando com questões científicas, por isso que é sua visão, um futuro melhor para a ciência aplicada à prevenção. Então, tem questões de inovação, aplicação da ciência, eles têm muito profissionalismo, e eu gosto muito dos materiais da Fundacentro. Eles têm uma série de webinars disponíveis no canal da Fundacentro, tem um conteúdo bem rico e um debate extenso. Eu vou fazer um resumo para vocês desses debates com diferentes pesquisadores, auditores do trabalho, pesquisadores, enfim, é um trabalho bem interessante que foi coordenado pelo professor Gilmar Trivelato, ele é pesquisador titular da Fundacentro, e o professor Trivelato, ele tem sido a nossa referência, a referência do governo, inclusive da Fundacentro, tem organizado debates, e ele tem bastante material, porque fez pesquisas em diferentes sistemas internacionais de como fazer gestão de riscos ocupacionais. Então, por isso que a nossa primeira referência aqui que eu trago é o material do professor Gilmar Trivelato, que eu vou fazer alguns comentários ao longo dessas videoaulas, e, obviamente, alguns debates que ele promoveu, que foi bem interessante, as conferências que ele produziu no ano de 2020, exatamente para preparar as pessoas para a vigência da NR1. E o professor Gilmar, ele trouxe uma citação que eu achei muito interessante, que é a seguinte: a gestão de riscos é uma empreitada do ser humano
num sistema de gestão de risco, será tão bom quanto são as pessoas que o manejam. Ou seja, o sistema de gestão de risco ele vai ser qualificado, ele vai ter eficiência, vai depender muito da qualificação, da capacitação, da formação, do estudo permanente desse tema. Porque é um tema que ele exige várias ferramentas, não tem uma receita de bolo, o próprio governo, a própria fundação não te dá uma receita de bolo, a NR1 te dá, e as normas como um todo, te dá referências, te dá requisitos mínimos, mas o como fazer vai depender muito do risco da empresa, do contexto, da qualificação dos profissionais e do investimento que vai se fazer naquele processo. Tá? Então, só para deixar já, é um assunto importante para os profissionais que estão já na prática, para os estudantes, para todo mundo, porque é um assunto novo e que vai exigir uma qualificação, que a pessoa entenda de gestão, que entenda de saúde. É um perfil híbrido, né? Um perfil que às vezes é raro da pessoa ser da saúde, entender de gestão, e ao mesmo tempo quem é da gestão entender de saúde. Então, por isso que a gente tem que preencher as lacunas de conhecimento para atuar naqueles cenários. E vários especialistas da Fundacentro também colocaram que é um desafio para o governo, não só para os profissionais e empresas, é um desafio também para o governo, que o modelo de auditoria, de inspeção do trabalho, ele se modifica com a nova NR1. Então, é um desafio que não é só para os trabalhadores, para os empregadores, é para todo mundo, inclusive para o governo. Uma outra referência que eu trago para vocês são comentários do SESI, CNI, uma publicação que eu estou deixando disponível também para vocês, que eles comentam os artigos, os requisitos legais ali da NR1, que é interessante também, o material é um resumo, mas já é uma referência importante aí para vocês. E saíram várias notícias relacionadas com o gerenciamento de riscos ocupacionais, que vai impactar de forma bastante incisiva a saúde e segurança do trabalho no Brasil. Então, isso é uma expectativa também já de várias agências, empresas que lidam com saúde e segurança. SESI e CNI orienta empresas a aplicar a nova versão. Como eu disse, SESI e CNI tem sido referência, destaque nesse ponto. Gestão é a palavra-chave com a entrada do PGR no novo ciclo da SST. Concordo que a palavra gestão é estratégico, por isso que eu disse que teremos que entender de gestão, de saúde e juntar, ter o equilíbrio aí, porque são ações permanentes, não são ações pontuais. Por isso que se chama gerenciamento de riscos ocupacionais, que acontece por meio de um PGR. A gente, nas videoaulas seguintes, a gente vai estar diferenciando também esses termos, mas lembrar que o gerenciamento de risco tem que estar dentro de uma gestão mais ampla de saúde e segurança do trabalho, ou seja, o GRO faz parte de um programa mais amplo de gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, a NR1 está ali dentro, sendo uma norma transversal que vai envolver todas as outras normas. A gestão da SST é um processo estratégico de longo prazo que considera os contextos internos e externos, os perigos e as oportunidades. Já o gerenciamento de riscos ocupacionais, isso aqui é uma fala da Fundacentro, do professor Trivelato, é um processo tático e operacional a curto e médio prazo, com foco no cenário interno e limitado aos perigos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, considerar que a gestão mais ampla de saúde e segurança é um processo estratégico, e o GRO é um processo tático e operacional que está ali no dia a dia da empresa. É importante vocês saberem que a estruturação normativa para o GRO dada pela NR1 segue a abordagem adotada pelo PDCA, não sei se vocês conhecem esse PDCA, que é o modelo de gerenciamento, amplamente utilizado no sistema de gestão de SST baseados em normas de gestão, como a BNT NBR ISO 45001.
Existiu o sistema ISO, que é um sistema internacional de padronização. Vocês, nas empresas, houve muito essa questão da certificação pela ISO, e a ISO 45001 foi usada como referência para a construção da NR1. Então, o que seria esse PDCA? Tá? Eu vou falar um pouco desse PDCA para vocês, né? O P de planejar, o D fazer, checar e agir. Então, esse modelo é cíclico, por isso que a gestão de riscos ocupacionais não é algo pontual, é um ciclo. No planejamento, ele vai ter que localizar problemas, estabelecer plano de ação, o fazer, executar o plano, colocar o plano em prática, o checar, verificar atingimento de meta, acompanhar indicadores. E como que a gente faz o acompanhamento de indicadores? Considerando as normas existentes. Então aqui já fica uma pergunta interessante. A gente não estudou o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional? Aqui, entre o PCMSO, o checar, o acompanhar, são indicadores passivos, porque tem dados ali relacionados com acidentes, com doenças, mas já é uma forma de monitorar. O checar é o monitoramento que a gente faz pelo PCMSO. E o agir, né? Ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso, nas boas práticas relacionadas com ações preventivas. Um ponto importante também, né, que é importante destacar, que a NR1 é uma norma guarda-chuva, que ela envolve todas as outras normas e as outras normas têm que seguir a terminologia. A gente vai falar muito sobre essa questão da NR1 ser uma norma genérica, guarda-chuva, e por isso que quem trabalha com a área de ergonomia, com a fisioterapia do trabalho, vai ter que se enquadrar nesse ponto da NR1, porque todos os riscos relacionados com empresas, as medidas de prevenção, as recomendações, entram no inventário de riscos ocupacionais, no plano de ação que a empresa tem que fazer, é uma exigência da NR1, então a gente não pode deixar de aprofundar nas expectativas da NR1, para quando a gente for fazer o trabalho da NR17, a gente já enquadrar toda a análise dentro das expectativas dos requisitos básicos e a gente trabalhar com a conformidade legal prevista na NR1. Aqui eu coloco para vocês saberem quem que fiscaliza, né, a Secretaria de Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, conhecido como SIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de SST. Para quê? Isso está na NR1, tá? É um requisito, está ali nas orientações da NR1, que ela tem o papel de formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador. Tem a proposta de promover a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. Vou colocar aqui para vocês a campanha dessa campanha desse ano, né, de 2021, Segurança e Saúde no Trabalho, um valor para o Brasil. Já aconteceu, né, todas as palestras estão disponíveis também na página do Ministério da Economia. Tem o papel de coordenar e fiscalizar o programa de alimentação do trabalhador, promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre SST em todo o território nacional. Essa CIT era antiga DRT, as empresas, os profissionais falavam muito da DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, e é de quem a empresa tem medo, né? São das multas, as atuações relacionadas, né? Ninguém quer pagar multa, então quem fiscaliza, quem vai de fato ver o cumprimento da empresa nessa questão das normas, antigamente a gente falava DRT, agora é a CIT, tá? que faz a inspeção do trabalho e é referência para a interpretação legal das normas e para a fiscalização do cumprimento das normas, considerando a NR 28. A NR 28 é a NR que tem ali a questão das multas, a fiscalização, as penalidades, se a empresa não cumprir
com aquilo que está previsto na NR. Aí vem o que está previsto na NR hoje, da empresa ser fiscalizada e ter uma multa, uma penalidade, tá? Coloco aqui para vocês a página da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, também é interessante vocês conhecerem o conteúdo, o que ela tem de material também de prevenção. Importante, né, você saber quem é quem, exatamente porque a empresa, né, antigamente eles falavam da BRT, eles nos contratavam porque a Delegacia Regional do Trabalho foi lá, fez uma notificação e exigiu uma análise ergonômica, por exemplo. Então é importante vocês saberem quem que é o órgão fiscalizador, porque a empresa muitas vezes nos contrata por uma demanda dos órgãos de controle, no caso ali, a Secretaria vinculada à CIT, de Inspeção do Trabalho. Essa NR1 foi resultado de uma negociação e decisão tripartite. Já vou explicar o que é isso. E quem que iniciou esse debate para o GRO nas empresas? Foi o governo, foram os trabalhadores, foram as empresas? O que vocês acham? Quem que levantou essa importância? Isso vem desde quando? Quando esse debate começou? Quem faz parte dessa decisão tripartite? Eu trago aqui para vocês porque vocês vão ver várias pessoas comentando que foi uma negociação de decisão tripartite, mas o que significa isso? Existe uma comissão tripartite paritária permanente, em que tem 6 representantes por bancada do governo, dos trabalhadores, dos empregadores. O governo tem representantes da Secretaria do Trabalho, da Secretaria da Previdência, tem pessoas da Fundacentro, tem um integrante da Fundacentro, que eu disse que é a referência na questão de pesquisa, tem um representante também do Ministério da Saúde e tem os representantes dos empregadores, que são representados pelas confederações empresariais. E os trabalhadores, eles são indicados pelas centrais sindicais, tá certo? Então, só para você saber que tem representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores na construção, validação dessas normas. Eu perguntei quem que fez a proposta dessa norma no Brasil. Foi uma solicitação da bancada de trabalhadores no ano de 2007. Em outubro de 2007, em uma reunião, eles solicitaram. Então, isso já tem 14 anos, já tem bastante tempo, né? A gente está com a norma aí de 2020, para vigência em 2021, porém é algo que tem sido debatido desde o ano de 2007. Houve uma consulta pública no ano de 2014, os trabalhos foram interrompidos em novembro de 2016, os trabalhos retornaram em novembro de 2018, e agora a gente já tem a expectativa de agosto de 2021, a vigência de uma demanda social do ano de 2007. Só para vocês perceberem que demandou muito tempo, muita discussão, consulta pública, para a gente chegar no que a gente tem hoje. Então, por isso, a gente tem que aprofundar, dedicar tempo, ter paciência, porque é um assunto que já vem de muito tempo para muita gente e chega, às vezes, né, para os profissionais de surpresa, mas isso é algo que está sendo discutido já há um tempo no país. Desafios. Pouco comprometimento do empregador, muitas vezes eles não consideram os riscos como um problema, e com isso ele coloca pouca disponibilidade de recursos financeiros e humanos, não investe na equipe. Existe a cultura do improviso e existe aquela pouca tradição em ações planejadas, ações integradas. E isso não só nas empresas, os próprios profissionais, dentro de uma cultura imediatista, quero saber tudo rápido e não se aprofunda, né, não dedica tempo ao estudo de matérias importantes, e aí, às vezes, lá na ponta a gente vê acontecer um acidente por causa, né, dessa cultura imediatista, de pouca tradição em questões planejadas, integradas. Todo mundo quer tudo muito rápido, e isso também tem sido um problema em vários aspectos para muita coisa.
Existe a expectativa de mudança de cultura nas organizações, por ser necessário toda uma mudança na estrutura, nos processos relacionados à gestão de risco. Vai ter que ter a necessidade de um comprometimento não só dos profissionais, dos trabalhadores. Quem vai assinar, se comprometer, a responsabilidade legal é do empregador. E ele vai ter que seguir uma política que vai além da conformidade legal. Se ele quiser, de fato, ter impacto na saúde dos trabalhadores, na prevenção de acidentes, ele tem que ir além da conformidade legal. Ele tem que superar a conformidade legal exatamente para ter um resultado concreto. Ele não vai poder deixar um laudo, um parecer, um inventário de riscos na gaveta, porque é um gerenciamento permanente. E vai precisar de um processo participativo com envolvimento de todos, dos trabalhadores. Já existe a CIPA, mas a CIPA em algumas empresas só está no papel também, né? Para cumprir a legislação, para atender conformidade legal, mas a CIPA vai ter que ser atuante, ela vai ter que, de fato, executar aquilo que ela propõe com atuação efetiva. Tá? Então a gente vai falar muito dessa questão da participação dos trabalhadores ainda nessa aula. Existe a qualidade dos serviços prestados, e vai exigir, né, a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais, indicação de alternativas para o controle dos riscos. Os profissionais precisam se qualificar, estudar, aprofundar, ver opções, ferramentas, porque a norma ela não fala como fazer, ela dá diretrizes, requisitos mínimos, e vai ter que definir um processo de tomada de decisão de curto, médio e longo prazo, exatamente para os resultados serem efetivos. Vai precisar de uma abordagem integrada de todos os riscos e aspectos de SST, e eu vejo que é uma perspectiva de oportunidades de trabalho nessa área, pela ausência de profissionais qualificados, profissionais que entendam de gestão, que entendam de saúde, que entendam de empresas. Então, são vários conhecimentos que precisam se interagir. A gestão, a saúde, a empresa, como lidar na empresa, muita habilidade social, né? Não adianta saber só conhecimentos técnicos, eu quero lá aplicar uma checklist, avaliar uma coisa pontual. Isso é de fato relevante? Você conversou com o empregador, com os trabalhadores? O que acontece às vezes? Por que se coloca na gaveta? Porque se faz, às vezes, avaliações irrelevantes, não foram pactuadas, não teve a participação dos trabalhadores. Então, existem avaliações que não têm utilidade de fato. Tá? Então, algumas orientações gerais para a gente começar a pensar na parte prática dessa avaliação de riscos, desse gerenciamento de riscos, é definir o escopo, o objeto do trabalho. E a avaliação ela vai ter que ser gradual, passo a passo, com adoção de medidas preventivas, sempre que tiver informações. Se você tem uma informação disponível que já permite você indicar uma medida preventiva, não precisa de uma análise muito aprofundada, você já está vendo ali, já está na sua frente, você já pode eliminar um risco de uma forma rápida, você pode às vezes substituir aquele risco. Então existe também uma hierarquia para você tomar decisões, então você tem que saber dessa hierarquia. Às vezes a gente pensa no EPI, mas o EPI é a última medida, né? Você vai ver isso ali quando eu colocar a hierarquia das medidas. A ISO 45001, 45001 é uma referência mundial para a gestão da SST. Foi uma norma usada como referência para a elaboração da NR1, tá? Então é importante vocês saberem disso. E ela coloca que a gente tem que entender a organização no seu contexto. Eu falo isso, vou falar e vou repetir. Né? A gente tem que entender onde a gente está pisando, né? Chegar com recomendações verticais, com checklists já definidas, pré-definidas. Você tem que entender a organização, o contexto da organização. Se aquela organização já tem documentos relacionados com medidas preventivas, atas de reuniões da CIPA, tudo que tem ali, mapeamento de processo, o layout da empresa, todos os documentos a gente precisa ter acesso quando vai fazer uma análise, exatamente porque a gente precisa ficar inventando a roda.
Então, a própria ISO 45001 coloca isso. A gente tem que entender a organização em seu contexto, tá? É o primeiro passo para a gente entender a realidade daquela empresa. Precisamos buscar as necessidades e expectativas do responsável legal, dos trabalhadores e partes interessadas. Precisamos ainda determinar o escopo do sistema de gestão de SST e ainda definir, né, o que é um GRO, o que é um PGR, o que é isso, o que significa e qual a relação com as demais normas regulamentadoras. Eu falei da NR7, falei um pouquinho de CIPA, NR5, os profissionais que estão ali do SERNIC, NR4, vão usar equipamento de proteção individual, NR6, mas a NR transversal, que está ali acima e que precisa, né, a integração de todas essas informações, a gente tem aqui na NR1. Então, o objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às NRs relativas à SST e as diretrizes, e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em SST. Outro ponto importante, pessoal, que a NR1 estabelece diretrizes e requisitos, mas não define como fazer, como eu já falei. Mas só que a gente tem ações práticas básicas, algumas coisas que a gente já tem que já chegar e identificar. Tá? Então, uma pergunta norteadora para esse ponto, do que é básico, essa empresa atende os requisitos legais da NR1 e das outras NRs, de uma forma geral. Então, uma pergunta simples. A empresa está de acordo com a conformidade legal, seguindo as normas como referência? Tá? Então, a gente fica, às vezes, todo mundo preocupado, como vai ser a parte prática em relação à avaliação da empresa, eu vou chegar lá, o que eu vou fazer? Então, o primeiro ponto é, a empresa está atendendo a conformidade legal, por isso que a gente tem que conhecer as exigências, os requisitos, tá? Para você conseguir fazer, e é uma questão dicotômica, sim ou não, tá? O parcial começou a fazer, parou de alguma forma, então por isso que a NR é a nossa referência na questão de saúde e segurança do trabalho para a área de fisioterapia do trabalho. Eu disse lá atrás que a NR1 é uma norma guarda-chuva, né? E todas as outras normas estão aqui abaixo, exatamente a norma NR17, que é nosso assunto de videoaulas em sequência, tem que entrar aqui debaixo desse guarda-chuva. Por isso que é importante a gente compreender, estudar, aprofundar as expectativas em relação ao PGR, porque os riscos vinculados à ergonomia eles entram aqui. E todas as NRs vão conversar entre si dentro desse guarda-chuva aqui, que é a NR1, ok? E aí, é importante, né, eu coloquei aqui a questão da conformidade legal, a empresa tem que atender essa conformidade legal, a gente tem que avaliar, porque isso é uma proteção jurídica para a empresa, né, é um documento que tem que ser muito bem feito, porque vai ser objeto de comprovação para a empresa, para os trabalhadores, em qualquer processo judicial, então uma proteção jurídica para a empresa, por isso que ela vai ter que investir nisso, e uma ferramenta, não é uma ferramenta, é um programa, né, relacionado com prevenção de acidentes, doenças e absenteísmo. E se o PGR também é bem feito, pode-se aumentar a satisfação dos trabalhadores, se ter uma produção eficiente e qualificada, enfim. É importante que a empresa faça a superação das expectativas legais para, de fato, ter todos esses objetivos, né, como uma produção eficiente, qualificada, satisfação dos trabalhadores, prevenção de acidentes, doenças, absenteísmo, enfim, tudo isso a empresa vai ter que investir recursos. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre SST, aquilo que eu falei da CIT. Aqui alguns comentários da Fundacentro, que eu vou repetir.
exatamente porque é um resumo aí do que eu falei, que o PGR é responsabilidade da organização, exige o comprometimento da administração. Ele é concebido e implementado por equipe multidisciplinar, com assessoria de especialistas em SST, ou seja, não é de um profissional, médico, engenheiro, fisioterapeuta, técnico, é uma equipe, exige uma equipe porque envolve todas as NRs e cada um com seus conhecimentos vai agregar valor a um PGR, a um GRO bem feito. Papéis e responsabilidades devem ser claramente definidos, inclusive o papel dos prestadores de serviços externos. É um processo de melhoria contínua, sem prazo de validade, e sua efetividade é dependente da maturidade da cultura de SST da organização. Então, por isso, profissionais precisam ser qualificados, buscar qualificação permanente, entender do contexto da empresa, entender de métodos diferentes de trabalho, vai ter que ter muita flexibilidade, flexibilidade cognitiva, inclusive, para mudar estratégias considerando diferentes cenários. Cada empregador, aqui a gente já vem na questão das responsabilidades, isso tudo previsto na NR1. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares. Outra exigência, informar os trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, lembrando que no atestado de saúde ocupacional, a ASO já tem que ter esses riscos. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, então ali tem que ter, o trabalhador precisa ser informado. O empregador precisa buscar mecanismos de aproximação e comunicação. Tem os documentos formais, ASO, CIPA, treinamentos, existem os espaços formais, mas o empregador pode propor, fazer coisas diferentes também, reuniões, simulações de situações problema, de fato envolver os trabalhadores para eles falarem, para eles participarem, não ficar ali só no ato burocrático para cumprir uma norma. Aqui eu trouxe uma citação do SESI-CNI também, nos comentários da NR1, que é importante ressaltar que os trabalhadores, em sua maioria, não possuem conhecimento técnico suficiente sobre os perigos e riscos ocupacionais. Para que se tenha efetividade na comunicação e na adoção de medidas de controle de riscos, os empregadores devem considerar treinamentos e métodos de comunicação adequados ao perfil da sua população de empregados. Então, o trabalhador muitas vezes não tem conhecimento técnico suficiente, mas ele pode ajudar muito também nas medidas preventivas, considerando todo o seu conhecimento que ele tem daquele trabalho, daquela atividade. Uma boa prática na gestão de SST é verificar se a informação está adequada e se está sendo absorvida pelos trabalhadores. Porque às vezes a empresa fez lá uma cartilha, uma ordem de serviço relacionada com prevenção, que eu já vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Ela fez lá um vídeo, fez um treinamento, mas isso está sendo de fato absorvido pelos trabalhadores? Eles estão entendendo de fato o que é para fazer? Os trabalhadores devem ser ouvidos quanto às medidas de prevenção a serem implementadas e, para atender a essa exigência, como uma opção, o empregador pode coletar a percepção dos trabalhadores nos diálogos de segurança e em capacitações. E aqui eu trago, eu montei essa setinha aqui, nessa questão vertical, que às vezes é desenvolvida, né, de cima para baixo, de baixo para cima, integrar essas duas abordagens. Então aqui a cultura de prevenção é papel de todos que trabalham na organização, e não somente dos profissionais especializados no tema. Então os profissionais, eu estou representando aqui por essa primeira seta, eles chegam com conhecimentos, né, com as orientações técnicas, com manuais, com cartilhas, com as capacitações, enfim. Tem conhecimento, aprofundou naquele conhecimento, mas os trabalhadores têm também o conhecimento da rotina, da prática, dos riscos, dos possíveis acidentes que podem acontecer ali. E tem uma percepção que a gente precisa conversar e entender, porque ele tem um conhecimento maior ali da sua rotina de trabalho. Tá? Então tem que ter ali o equilíbrio
do conhecimento técnico científico com a percepção dos trabalhadores, dos gerentes, dos empregadores, porque é esse conjunto ali que vai fazer a validação cruzada de todas as informações, e aí você vai ter uma informação mais robusta, mais integral daquela realidade. Então, a gente vem aqui com a questão da ergonomia participativa. O trabalhador é uma peça importante nesse processo, pois é quem mais conhece os detalhes da atividade que realiza. E a gente lembra aqui da ergonomia participativa, que consiste dos próprios trabalhadores estarem envolvidos na implementação dos conhecimentos e procedimentos ergonômicos em seus postos de trabalho. Tá? Então, por isso que a questão da participação dos trabalhadores se faz fundamental em qualquer gestão de risco ocupacional. Cabe ao empregador ainda informar os trabalhadores dos resultados dos exames para diagnóstico realizados pelo trabalhador, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho, lembrar do PCMSO aqui nesse momento, né? Está lá também previsto isso. Elaborar ordens de serviços sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Vou mostrar aqui um modelo disso. Isso já está previsto na CLT de 1943, que é a obrigação do empregador a elaboração de ordens de serviço sobre SST. Aqui eu trago um exemplo de uma ordem de serviço. Vocês podem encontrar outros exemplos aí na internet, isso não é difícil achar. Aqui um exemplo, tá? Se tem os dados da empresa, os dados do empregado, as atividades, uma introdução, isso aqui, por que está sendo colocado, isso aqui, uma introdução importante também, relacionar isso com a ANR, tá? Ou seja, os requisitos legais, isso aqui não está sendo passado ao trabalhador do nada, tem uma fundamentação legal, os riscos e as avaliações, a classificação ali, os EPIs necessários ali para aquele trabalhador naquele ambiente, as medidas preventivas para os riscos ambientais e orientações de segurança do trabalho. Então, a empresa entrega essa ordem de serviço, o trabalhador dá ciência. Eu acho que tem que dar espaço para o trabalhador também fazer perguntas, né? Isso aqui eu acredito que tem que compor um conjunto de ações de promoção à saúde, de capacitação dos trabalhadores, chegar a entregar isso aqui por escrito. Será que o trabalhador vai entender cada item desse? Ele recebe ali na admissão, no treinamento, mas isso aqui tem que ser algo permanente, porque o acidente, a doença acontece no dia a dia e ele tem que estar atento. Então a equipe precisa acompanhar a absorção dessas orientações. Então o que é ordem de serviço de SST? Eu já falei, mas são instruções por escrito quanto a precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, e a ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST. Cabe ainda ao empregador permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre SST, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Isso aqui também a gente vê na CIPA, né? Da CIPA do trabalhador ali, mas qualquer trabalhador pode acompanhar isso. E disponibilizar a inspeção do trabalho todas as informações relativas a SST. Por isso que isso tem que ser bem feito, organizado, todos os registros vão ser objetos da inspeção do trabalho em caso de uma auditoria, de qualquer acidente, enfim, é um trabalho que precisa ser qualificado. Implementar medidas de prevenção ouvidos dos trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Aqui vem uma ordem que você tem que ter em mente, que é a hierarquia da prevenção na questão da saúde ocupacional. Primeiro, eliminar o fator de risco. Por exemplo, se tem uma caixa, uma cadeira, um obstáculo na sua frente, que você pode tropeçar e cair, não precisa fazer uma análise muito aprofundada para tirar aquela caixa do meio do caminho. Tá? Então,
o item número 1 aqui, eliminar o fator de risco. Se tem qualquer agente, uma fonte, que você pode eliminar de uma forma direta, você já viu aquilo ali é óbvio, você vai lá e tira aquela caixa, uma gaveta aberta que você tropeça. Existem às vezes pequenos acidentes por descuidos, né? E a gente vai lá e elimina aquele fator de risco e acabou com o problema, tá? Depois, minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Tá? Então, a medida de proteção coletiva, depois eu vou dar um exemplo de proteção coletiva. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, organizar melhor o trabalho, fazer um treinamento, capacitar aqueles funcionários em relação às medidas de prevenção, isso aqui entra numa medida administrativa, tá? Fazer um rodízio dos trabalhadores para não se ter tanta repetição, tanta exposição a condições biomecânicas insatisfatórias. E adoção de medidas de proteção individual vem por último, vocês estão vendo aqui, tá? Está aqui não é por acaso em quarto lugar, porque é a última medida, depois de tudo isso feito, o EPI vem por último. E aqui fica uma figura, né, uma representação dessa hierarquia do controle de risco. Primeiro eliminar, depois substituir, proteção coletiva, que pode ser medida de engenharia, depois medidas administrativas ou de organização do trabalho e, por último, o EPI. Tá? Às vezes o que está mais na nossa frente é o EPI, o que a gente vê no dia a dia, na rotina dos trabalhadores, mas antes do EPI, é preciso se pensar em primeiro eliminar aquele risco, depois substituir medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho para diminuir aquele risco e, por último, o equipamento de proteção individual. Muitas vezes, esse conjunto de ações que a empresa deve adotar, isso tudo precisa ser registrado, tá? Tudo que foi feito, tudo que foi pensado, tudo que foi executado, isso é preciso de se ter o registro. Então, já dei o exemplo aqui da eliminação, né, de você eliminar qualquer risco que você vê pela frente que pode gerar qualquer tipo de acidente ou doença, substituir um equipamento, um material, um produto. Às vezes tem produtos que geram mais riscos do que outros, então por isso que é importante se estudar as opções com menor risco. Um controle de engenharia, um controle que vai mudar uma bancada, vai instalar uma barreira, vai isolar aquelas pessoas de uma determinada fonte, vai se fazer uma plataforma para diminuir esforço físico. Tá? Então, o controle de engenharia vem aqui, nessa hierarquia, né? Uma ação coletiva, aqui nesse caso, o controle de engenharia. A sinalização alerta controles administrativos, né? Sinalização, instalação de placas, instruções de trabalho, treinamentos, procedimento de manutenção de equipamentos, inspeções, testes em equipamentos para se evitar que tenham algum problema, né? Então tem que fazer simulações e pensar que pode acontecer um problema com aquele equipamento. Então tudo isso também é uma medida de controle operacional. E por último, repetindo, os EPIs. Tá? Então tudo isso importante para vocês saberem. Aqui é importante vocês saberem que isso aqui é uma medida de proteção coletiva, tá? Conhecido como guarda-corpo. Tem as barreiras, diferentes tipos de barreiras para se isolar um determinado local de risco, tá? Como também uma medida de proteção coletiva. Aqui a gente tem os exaustores, também uma medida de proteção coletiva, tá? Então tudo isso considerando aí essa hierarquia de procedimentos para se controlar um risco. Tá? Estou dando aqui esses exemplos para você já ir pensando, e aí, como que eu vou fazer isso nas questões biomecânicas, nas questões ergonômicas? Isso a gente vai debater nas videoaulas seguintes, tá joia? Mas essa hierarquia já está aqui na NR1, então por isso que é importante a gente ter ela em mente, tá? Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a SST, inclusive as ordens de serviços pedidas pelo empregador,
Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, colaborar com a organização da aplicação das NRs e usar o EPI fornecido pelo empregador. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existiam ou possam originar nos locais de trabalho, tá? Os riscos ocupacionais que existam no novo trabalho, no novo local, posto de trabalho. E os meios para prevenir e controlar tais riscos. As medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situações de emergência, tá? Então, tem que ter procedimentos operacionais padrão, conhecido como POP. As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. Eu vou passar para vocês um vídeo, né, um vídeo anexo, para vocês verem aí uma campanha do Tribunal Superior do Trabalho. Tem uma iniciativa também muito interessante do Ministério Público do Trabalho em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que você tem dados, promoção do trabalho decente guiada por dados. Eu achei bem interessante a forma que eles colocam as informações. 46,9 mil acidentes em Minas Gerais no ano de 2020, sendo 230 óbitos, mortes por acidentes de trabalho. Eu trago aqui, vocês estão achando muito, olha só no Brasil. No Brasil, em 2020, foram quase 447 mil notificações de acidentes, com quase 2 mil óbitos, tá? 1.900 óbitos, isso no Brasil. E já foi mais, tá? Vocês estão vendo aqui, que aqui a gente tem uma perspectiva histórica, desde do ano de 2002, em que a gente já teve mais de 750 mil acidentes de trabalho no Brasil. Tá? Então, a gente teve aqui 446 mil no ano de 2020, mas a gente já teve números maiores em anos anteriores. Aqui a gente pode observar isso. Tá? Minas Gerais, com 11% desses acidentes. São Paulo, né, o estado campeão aí, com 35% de acidentes desse total. Tá? Aqui, a questão dos óbitos, também importante, né, 1.900 óbitos, e também a gente já teve quase 3 mil óbitos no Brasil por acidentes de trabalho em um só ano. Tá? Então, esse gerenciamento de riscos ocupacionais precisa ser bem feito para a gente não ter números como esse que a gente está vendo aqui. Tá? Então, pessoal, essa videoaula é para a gente fazer uma introdução à questão do gerenciamento de riscos ocupacionais. E na próxima videoaula a gente vai falar dos procedimentos operacionais, do entendimento da lógica da NR1 para as questões operacionais, e isso vai estar ajudando vocês no momento que, que a gente for falar da NR17, que está, como eu disse, a NR1 é uma NR guarda-chuva, a NR17 vem depois, exatamente para a gente estar discutindo as questões práticas aí do trabalho do fisioterapeuta, mas tem que se considerar toda essa estrutura normativa para a gente estar atendendo as expectativas, atendendo a conformidade legal e, de fato, fazer um trabalho dentro do contexto, ok? Dentro do contexto exigido pelas empresas, e a empresa vai te exigir isso porque existe uma norma e ela vai ser submetida a avaliações, a inspeções, e tudo isso vai servir também para comprovações em caso de processos judiciais. Tá joia? Então, pessoal, até a próxima videoaula, que a gente vai falar exatamente desses procedimentos operacionais.